Boa noite, boa noite. Então, bom, tudo bem? Estamos aqui de volta, é um prazer cada vez que a gente adentra, né, a Casa Espírita para a gente estudar, rever os amigos. Né? Saudade, eu passei uma semana sem ir, parece que é uma eternidade. Passei uma semana sem vir, já fico morrendo de saudade aí de vocês. Então, tá vendo ali o pessoal chegar, é sempre uma grande alegria para mim estar aqui com vocês. E hoje temos o nosso amigo Luiz Fernando, né, meu grande amigo que está aqui mais uma vez, direto da Ilha Grande, para poder nos ajudar aí com os estudos. É sempre um prazer ouvi-lo ali. E aí vamos começar com uma leitura, né, do livro Fonte Viva. Abrindo ao acaso, então, é a página de número 47, que é a autolibertação. É uma epístola, né, de Timóteo, primeira epístola dele, capítulo 6, versículo 7. Nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. A epístola, a frase de Paulo. Se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Se chegaste à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos, em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas acima de tudo por amor ao próprio bem. Realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente, afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução de tua tarefa. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a do vizinho ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material de tua alegria pode ser um veneno para teu irmão. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Desanuvia a mente, cada manhã, e segue para diante, na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbaratam. Deixa que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo que se confunde na glória do bem-saber. Aprende a ser só, para seres mais livre no desempenho do dever que te une a todos, e de pensamento voltado para o amigo celeste que espousou o caminho estreito da cruz. Não nos esqueçamos da advertência de Paulo quando nos diz que, com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Que página, hein? Já vem uma palestra já essa página, né? Então vamos elevar os nossos pensamentos nesse momento, pensando em Jesus, esse cultivador dos nossos corações, ó Mestre de amor. Aqui viemos mais uma vez, na busca do teu regaço, na busca do teu abraço, na busca do teu amor. Trouxemos nossas dificuldades, nossas imperfeições, em forma de ansiedade, de angústias, e a depositamos todas aos teus pés.
na certeza de que estar contigo é minorar os nossos problemas, nossas dificuldades e valorizar cada minuto da tua presença em nossas vidas. Por isso te rogamos, Senhor, ajuda-nos na noite de hoje, ajuda nosso querido amigo Luiz Fernando, que possa ser o teu intérprete, trazer a tua palavra, que encontra rimo em nossos corações, mas dá-nos ouvidos de ouvir, para que possamos refletir nas tuas lições e nos tornarmos pessoas melhores. Sairmos hoje daqui melhores do que entramos. Fica conosco, Jesus amado, agora e sempre. Que assim seja. Querido amigo, por favor, é contigo. Dificuldades. Ó, o som tá bem? Tá ok, ótimo. Sempre uma alegria, né? Voltar aqui para a gente conversar, trocar informações sobre o nosso estudo. E na rogativa do Mauro, ele falou que Deus nos envolva, né? Então, vou contar uma coisinha para a gente entrar no nosso estudo. Quando a Márcia liga, Luiz Fernando, dá para tal do dia assim, dá. Aí depois nós confirmamos e entra o problema do tema, né? Qual o tema, o que você vai falar? E na troca de informações com a Márcia, né? Esse tema assim, isso é legal, isso é bom. Aí Márcia falou, não, eu gosto da luz dos homens. Eu falei, opa, bom, tudo bem, né? Luz dos homens, a gente já entende quem é o negócio e anoto lá. Mas um mês antes, eu pego e vou começar a fazer a boneca. Eu chamo de boneco rascunho, né? Eu vou começar a fazer a boneca. E nada da ideia aparecer. Aí, caí para 25 dias, para 20, aí eu falei, Senhor, ó, tá ruim de sair, o negócio não tá fluindo, não tá dando liga. Falei assim, ó, eu sei que Jesus tem uns camaradas aí que trabalham de noite, a gente vai para lá, conversa para cá. Vê se alguém me dá uma luz. Aí você deita, eu geralmente quando eu estou orando, eu durmo antes de acabar a oração, né? Isso aí, eu entro em alfa rapidinho. E quando eu acordo, eu aprendi a sentar na cama, porque eu já tomei um tombo nessa de levantar. Quando eu sento, levanto, concreto abstrato. Eu falei, que negócio é esse, né? Concreto abstrato. Aí fui lá, anotei. Eu pedi, fui lá e anotei. Então nós partimos daí de uma coisa concreta e vamos tentar chegar numa coisa abstrata. Então, para ilustrar o primeiro slide, eu fiz um bonequinho, eu ali, e as questões que começaram a aparecer do abstrato, do concreto para o abstrato. O que é a luz? Como surgiu a luz? A doutrina espírita fala de luz. Que luz é essa que os evangelhos citam? E luz, continuei uma série de interrogações, né? Então vamos começar a trabalhar a luz. O que é luz? Todo mundo fala, não é essa aqui, né? Todo mundo fala. Luz é uma forma de energia. É uma forma de energia que se manifesta através de ondas eletromagnéticas ou de partículas. Isso é o que a ciência fala para a gente. Luz é isso. E dentro dessa luz, o homem tem uma faixa que ele consegue enxergar. Né? Todo mundo aqui já viu o arco-íris. Então, dentro dessa faixa, que é a irradiação da luz, nós conseguimos ver antes e depois. Não. Mas isso não significa que não existe ondas eletromagnéticas aquém e além. Tá ok? Então, isso a gente tem que ter sempre em mente. Porque fala assim, o universo é todo escuro. Para nós.
Aí vamos começar a dar a ideia, se Deus é luz, a gente deve ter outras formas de luz que nós não conhecemos. Então, ficando no primeiro ponto. Como surgiu? Como surgiu? A luz, como surge a luz? Então, muito interessante, né? Aí você vai do concreto, que é a ciência. Aí a ciência diz duas coisinhas pra gente. De uma grande explosão, Big Bang, saiu a luz primordial. E depois, as estrelas criadas por essa explosão. Então, daí são as duas colocações de luz que nós temos pela ciência. A doutrina espírita fala de luz. A gente quase não estuda a primeira parte do Livro dos Espíritos. Isso é muito difícil, isso é complicado. Mas a gente tem que ir lá. E aí a primeira colocação que eles fazem é essa. Todo mundo já leu essa questão. Para me servir de uma expressão corrente, direi pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que essas belas palavras da Gênesis. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Questão 38 do Livro dos Espíritos. Gozado. Os Espíritos nos jogam para a Bíblia hebraica, para o Velho Testamento. Isso aí foi escrito entre 1855 e 1857. A ciência ainda não tinha se alertado para o outro estado da matéria, que eles chamam de matéria radiante. Então, os espíritos não podiam falar o que era a luz, pelo conceito deles, porque nós não iríamos entender e tínhamos que ter a ciência para explicar para a gente. Não podemos esquecer que da segunda metade do século XVIII e o século XIX, vários missionários vieram para dar um impulso à humanidade. E o que esses homens fizeram nesse período é a base de tudo que nós construímos até aqui em qualquer campo da inteligência. Em qualquer campo da inteligência. Então vamos lá. Então a doutrina espírita fala de luz, não fala? Quais os sentidos que a doutrina espírita fala de luz para nós? Fala na linguagem simbólica? Fala. Fala no simbolismo. Chega uma pessoa na casa espírita que perdeu um ente querido, vem buscar um consolo, um afago. Ela começa a tomar conhecimento da vida futura. Se fala para ela da vida futura. Eu tenho que ficar aqui nesse pedacinho de lá para cá, né? Da vida futura. Então, é uma luz que você está dando de uma forma simbólica para essa pessoa. Mas para nós aqui, que comparecemos, estudamos, luz é conhecimento. Luz é evolução moral. Evolução moral. E luz é iluminação espiritual. É iluminação espiritual. Aí a gente vai lá novamente no Livro dos Espíritos, que diz: o espírito tem cor, tá? Vai do opaco ao rubi brilhante. Então a luz faz parte da nossa caminhada, tá ok? Então a doutrina espírita fala assim. E aí eu fui procurar mais alguma coisa, achei bem isso interessante. William Crookes, um dos grandes cientistas, um dos grandes missionários, uma capacidade da física e da química no século XIX. Era tão capaz que ele foi procurar provas para falar que Kardec estava errado. Ok? Ele foi procurar provas que Kardec estava errado. Aí depois publicou o trabalho dele e falou: o negócio é real. Aí a Sociedade Britânica de Ciência quis excluí-lo, quis fazer um monte de coisa com ele. Mas ele diz assim: procurando fazer vácuo em tubos de vidro, descobriu um quarto estado da matéria, a que chamou de radiante. Os átomos, restituídos à liberdade pela rarefação,
entregaram-se nesse vácuo relativo a movimentos vibratórios de uma rapidez, de uma violência incalculáveis. Inflamam-se e produzem efeitos de luz, radiações elétricas que permitem explicar a maior parte dos fenômenos cósmicos. Olha o leque que ele abre. Ele não abre só o leque para nós, fala do cosmo. Então ele já deixa uma coisa colocada ali, ó. Essas radiações, elas vêm de todos os lugares. Isso está lá em Leon Denis, Depois da Morte, O Mundo Invisível, item 16. Então eu falei que a doutrina espírita traz em todos os sentidos, sempre não esquecendo do detalhe da parte tríplice da gente. A filosofia, a ciência e a religião. Então, todas as vezes que nós vamos falar em luz, visando o aspecto religioso, temos que falar em simbolismo, em metáforas, em comparações. Todas as vezes que eu vou falar em luz da parte científica, eu tenho que procurar o que a ciência material nos traz e fazer as ligações, as pontes. Agora é link, né? Link, essas coisas. Então vamos lá, diversos sentidos. Que luz é essa que os evangelhos falam? Doutrina espírita, todo mundo sabe aqui que é o quê? Vai tentar resgatar o ensino primitivo do Cristo. Ok? Então a doutrina espírita tem essa ligação total com os evangelhos. Que luz é essa que os evangelhos citam? É a do sol? É a das estrelas? Não. Toda a luz dos evangelhos é metáfora, simbólica. Ou seja, pegamos uma palavra colocado junto da outra, mas de sentido dessa outra, com as características dessa outra. Tá ok? Então, sempre prestar atenção nisso. E uma outra coisa que a gente tem que também bater muito nisso. Não há interpretação única dos textos bíblicos. Eu estou falando aqui, mas vocês devem procurar, pesquisar, para ver se isso que eu estou falando está correto. Por quê? É a minha visão. É a minha visão. Mas, de repente, né? Olha, tem essa outra visão, tem essa outra visão, tem essa outra visão, tem essa outra visão. Então, sempre é rico, sempre vai ser rico qualquer estudo evangélico. Ah, mas hoje aqui eu já escutei isso. Escuta de novo que você vai descobrir alguma outra coisa. Isso acontece muito quando a gente está lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Ué, gozado, eu não tinha prestado atenção nisso, já li isso há 10 anos. Foi o livro que mudou? O que aconteceu? Você cresceu, você evoluiu, você progrediu e conseguiu entender aquilo que naquela época você não tinha capacidade. Tá ok até aí? Então agora nós vamos para os textos evangélicos que colocam isso. Então eu vou colocar logo o primeiro. No princípio havia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada se encontra feito, se faria. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha na treva, e a treva não a reteve. Isso é João Evangelista falando de Jesus. Ok? Aí vem depois, logo depois, a luz verdadeira que, vindo ao mundo, a todos ilumina. É quando João Evangelista está falando sobre João Batista. Então nós temos, na segunda, a opinião de João Batista sobre Jesus. A luz verdadeira. Então ele já traz uma outra informação. Tá ok? E aí Jesus fala a respeito dele essas duas aqui. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E a outra, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então ele está falando para a gente assim, olha, enquanto eu estiver aqui, eu sou a luz. Deixa para a gente, claro,
que ele já sabia e estava preparando os discípulos para a ida dele, para a volta dele. Aí Mateus consegue gravar isso para nós. Vós sois a luz do mundo. Quem é vós? Quem é vós? Hã? Mas olha só 3 ou 4 só. Ó, vós. Todos nós que já ouvimos alguma coisa estamos incluídos aí dentro. Todos nós. Todos nós temos alguma luzinha para oferecer a quem está na escuridão. Mas eu não gosto, eu tenho timidez, eu faço isso. Fale alguma coisa. Console, explique, alerte. É o nosso papel como luz do mundo. Como luz do mundo. Eu sempre costumo falar o seguinte, você às vezes, eu moro num lugar relativamente pequeno, e quando morre alguém, eu estou sempre lá no velório. Marcação espírita lá no velório, né? Aí foi até engraçado, Mauro. Uma vez era um protestante, aí você faz uma oração pra gente, na hora, né? Então, você vê assim, nesse momento, e o padre de lá, eu me dou muito bem com o padre de lá. O padre de lá, às vezes eu saio da casa espírita com a camisa da casa espírita, vou na igreja comer o pastel. Não, vem cá, Fernando, não tem esse negócio não. E ele vai, muitas vezes, a grande maioria, né? Só quando é protestante que ele não vai, que não chamam, mas ele fala claramente nas muitas moradas. Ele fala claramente, ele deixa aquilo assim para todo mundo ficar ciente. Então, quer dizer, sempre alguém vai ter um momento de ajudar a quem precisa, tá? Então, com relação à morte, a gente sempre tem que falar em quê? Dar uma entendida com imortalidade, que a vida continua, essas coisas todas. Porque isso é para chamar a atenção da gente. Quantas vezes a gente fala assim, fala assim, tem cirurgia espiritual. Aí, cara, eu vou para lá porque eu estou com o meu fígado mal, estou com isso. Pensa na matéria. Mas ele está recebendo a informação que aquele médico espiritual mora em algum lugar, está vivo e continua vivo. Aí o médico fala assim, eu fui alemão na época da guerra. Tá? Aí, Então, quer dizer, são as informações que nós temos que refletir o tempo todo. Então, vamos lá? E essa daqui. Ninguém acende uma candeia, a cobre com um vaso ou a coloca debaixo de um leito, mas coloca sobre o candeeiro para que os que entram vejam a luz. Esse está em Lucas. Lucas escreveu, né, de uma forma universal, mas basicamente visava naquele momento os gregos. Então ele precisava colocar de uma forma que não chocasse muito a sabedoria deles. Então ele colocou assim, mas está falando de quê? De conhecimento. Está falando de luz, né? E aí vamos trabalhar o primeiro agora devagar. No princípio era o verbo estava junto de Deus. O que era estar junto de Deus? No princípio havia o verbo e o verbo estava junto de Deus. Qualquer um pode estar junto de Deus? O livro dos Espíritos é bem claro para a gente. Vocês ainda não têm capacidade de entender, então eu não posso estar junto dele. Eu penso nele, tenho vontade de, mas falta o quê? Muito conhecimento, muita moralidade, muito progresso, muita evolução. Isso falta. Todos nós sabemos disso. Então, para estar junto de Deus, como diz o livro dos Espíritos, precisamos chegar ao estágio de espírito puro. Só espírito puro está junto de Deus, está lá. Eles compreendem e entendem. Está lá. Não sou eu que estou inventando, não. Quem inventou foi Kardec, escutando os espíritos. Então, junto de Deus tem que ser espírito puro. E essa coisinha aqui é muito interessante. Ao lado de Deus estão numerosos espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros, que merecem ser iniciados em seus desígnios,
para dirigirem a sua execução. Deus escolheu dentre eles seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los Cristos. É a mesma escola, são as mesmas ideias modificadas conforme os tempos. Revista Espíritas, fevereiro de 1868. Botei até a página para quem quiser ler, é um artigo grande, mas vale a pena. Então a gente sabe daí o quê? Eu costumo falar o seguinte, quando Jesus chegou lá com o Espírito puro, né? Chegou o Espírito puro, chegou o pai, cheguei aqui, aí o pai botou a mão em cima dele e falou, vem cá, meu filho, vem cá, olha lá. Quando Deus fala assim, olha lá, Jesus já entrou no campo dele. Então, como Espírito puro, ele pegou essas emanações dele. Está vendo aquele negocinho lá? Uma nebulosa, 200 milhões de nebulosas, tem umazinha lá que chama Via Láctea. Isso é a minha versão quando Jesus chegou lá, né? Está vendo lá aquela estrela? Olha, já tem um irmão seu mais velho lá, tem outros tomando conta de outros planetas, e você vai fazer um. Então ele recebeu, no princípio havia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus. Então Jesus recebeu essa missão de nos conduzir, de criar a Terra e nos conduzir de átomos, vamos falar assim, a espíritos puros. Missãozinha fácil, tranquilo, que ele está conseguindo, né? Mas é bem fácil. Então a gente tem que ampliar isso aí. Então tem essa outra colocação aqui, de novo, ó, Verbo de Deus. Aí quando a gente fala verbo, a gente logo acha que é falar, né? Aí a gente pergunta assim, Deus tem garganta? Aí a gente fala, na questão 10 do Livro dos Espíritos, os atributos de Deus, imaterial. Né? Então tem isso. O que seria esse verbo de Deus aqui? Vou dar uma cola, hein? Inteligências divinas, ó, que executa a vontade de Deus no universo. Isso é o verbo de Deus. São todos os espíritos puros em escalas diferentes de progresso, evolução, conhecimento, que organizam o universo. Ok? Então, esses são os verbos de Deus. Aí a gente fica com uma perguntinha assim, né? Pô, então Jesus, quando chegou lá, já existiam outros Cristos? Outros espíritos puros? Sim. 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 Hoje, ele já está muito mais evoluído do que quando se fez homem aqui presente na Terra. Porque esse trabalho foi difícil. Tá ok? Até aí tudo tranquilo? Deus governa imediatamente o universo, mas relativamente à execução, há coisas que ele governa por outros intermediários. Então ele passa a ideia e os espíritos superiores, que diz a escala, e segundo o Livro dos Espíritos, são anjos, serafins e arcanjos. É que organizam tudo, tá? Revista Espírita, de janeiro de 1868, o Espiritismo diante da história da Igreja. Vale a pena ler também, é bem interessante isso. Vamos ver aqui mais. Nele havia feitas por meio dele. Olha lá. Feitas por meio dele. Sem ele nada se encontrava e se faria. Então o que acontece? Toda essa agregação, desde os nossos estados de poeira cósmica, tudo isso foi feito por Cristo. Foi Jesus, o conhecido por nós, ele é que fez isso tudo. Ele é que condensou isso tudo. Os primeiros ensaios, os primeiros elementos, as mudanças, virando páginas, isso tudo foi ele que fez, lógico, com outros espíritos ajudando, tá? Então, essa é aqui. Então, por meio dele fica engraçado, olha só. Os Messias, seres superiores, chegados aos mais altos graus da hierarquia celeste, depois de ter atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante,
Chegou num determinado momento, dali para não cai. Chegou aqui, não cai. E acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação, admitido nos conselhos do Altíssimo, recebe diretamente sua palavra, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir. Verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o pensamento. É entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais ou seus messias para as grandes missões gerais, cujos detalhes de execução são confiados a outros espíritos encarnados ou desencarnados, agindo por suas ordens e sob suas inspirações. Então, isso está lá na Revista Espírita de fevereiro também, página 78. Aí a gente tem uma palavrinha aí que a gente faz uma confusão, Messias. A gente geralmente tem uma influência dela, mas Messias Messias é empregada pelo Espiritismo em sua acepção literal, mensageiro, enviado, abstração feita da ideia de redenção e de mistério particular aos cultos cristãos. Então, Messias não é salvador. Ele vem ensinar a gente a se salvar. É diferente do que ele resolver todos os nossos problemas. Tá ok? Também está lá na revista de fevereiro, mas essa está na página 107. Sem nada. Como é que a gente pode ler isso? Sem nada que se encontra feito se faria. Para a gente refletir, né? Então vamos aqui, ó. Portanto, todos os movimentos de evolução material e espiritual do planeta se processaram, como até hoje se processa, sobre o seu augusto e misericordioso patrocínio. Então Jesus, matemática ele sabia, física ele sabia, química ele sabia, tudo isso nessa harmonização que nós chegamos hoje. E o planeta está ficando diferente? Está. As condições, elas estão mudando, tá ok? Consolador, questão 269, simplificada. Então, o que o Consolador, que Emmanuel está falando para a gente ali? Desde o começo, Jesus é o organizador. Por isso que ele é conhecido como o nosso governador. Nele havia a vida. Que vida é essa? Que vida é essa que nós tanto falamos? É essa a vida que nós estamos vivendo? Também. Tá? Mas olha, todas as vezes que estamos ligados em comunhão com Deus, a visão da vida é outra. A visão da vida é outra. Então Jesus estava o tempo todo e está o tempo todo em comunhão com Deus. Por isso, das falas dele, vós sois Deus. A gente não entendia. Será que eu vou chegar a ser Deus? Vou fazer isso? Não. É que você pode o tempo todo, mesmo não entendendo, estar em comunhão com Ele. Quando a gente faz a oração, eu sei que tem gente que faz oração para Jesus, outros fazem para Deus, outros fazem para o santo de preferência, tem aquelas coisas todas, né? Mas todas as vezes que eu elevo o meu pensamento, eu estou entrando em comunhão com as coisas de Deus. Jesus é um intermediário. O santo de preferência do católico é um intermediário. Ok? Então nós temos que ter esta consciência. Então tudo que Jesus ensinou, tudo que ele falou, é para a vida eterna. Que vida eterna é essa? Do Espírito. Do Espírito. Então a gente aprende e vai levando. Sabemos tudo? Não. A cada existência, a cada experiência, nós vamos agregando, nós vamos somando conhecimento à nossa personalidade e, consequentemente, à nossa individualidade. Porque o Luiz Fernando vai morrer, acabou ali. Mas logo assim que eu entrar, olha o otimismo, logo assim que eu entrar no mundo espiritual, né? Não vou dizer qual
Mas logo assim que eu entrar, eu já vou aprender alguma coisa. A respirar, a escutar, alguma coisa eu já vou aprender. Então, o Luiz Fernando acabou aqui, aquilo que estava com ele morreu, acabou. Agora, a minha essência continua. A nossa essência continua. E quando essa essência voltar, ela já vai voltar com toda aquela experiência da erraticidade. Porque a lei do progresso não para. Não para. Eu estou caminhando, eu estou indo embora com ela. Eu estou progredindo, eu estou assimilando, eu estou colocando. E o livro dos Espíritos, volto a falar, é rico nessas colocações. Então as palavras da vida eterna são as de Jesus. O que mais que vem aqui? Luz dos homens. Quem é a luz dos homens? Jesus. Jesus. Simples assim, Jesus. Né? Jesus é a luz da humanidade terrestre. Ó, e aí tem outras informações. Tanto aqui, entre nós, encarnados, como da erraticidade, como de toda a erraticidade do planeta Terra. Em todos os níveis, Jesus é o responsável, é a luz. Enquanto necessitarmos de encarnações, ele vai ser a nossa luz. Ele vai ser a nossa luz. Então, temos que ter essa consciência que essa evolução é tudo individual. Individual. Ah, eu vou para a casa espírita. Vai lá pegar a tua luz. Vamos acender, vamos melhorar, vamos clarear mais. Sempre nós vamos escutar alguma coisa que vai nos agregar espiritualmente, tá ok? E aí, nós vamos lá, tem uma questãozinha lá, 625, ó. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Esse é o comentário de Kardec na questão 625. Então tem uma coisa bem aqui. Deixa eu apertar onde é, deixa eu ver aqui apertar. Oferece como mais perfeito modelo. Então, Jesus, Deus foi e falou assim, olha, para aquele povinho que está lá, é você que é o responsável. Então, nós temos que segui-lo, olhar o que ele fez, os exemplos, o proceder e tentar imitar. Não esqueçam, nós não podemos esquecer, ele é o irmão mais velho da gente. Mais velho. Tem até gente que confunde por ser o mais velho, chama ele de pai, mas isso aí é outra história, né? Isso aí é outra história. Então, ele é o que nós temos que seguir. Ah, eu não entendi. Lê de novo. Reflete, conversa, discute, troca ideias, que aí as coisas vão clareando. Vamos ver mais aqui? Luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Então vamos passar agora para a nossa responsabilidade. Ele já mostrou tudo, já falou tudo, já ensinou tudo, e aí é a nossa responsabilidade. Ninguém acende uma candeia e a cobra, são os dois termos. O que significa ser luz do mundo para o cristão? Vou deixar 2 minutinhos e vou beber uma água, vou sair de cena, hein? O que é ser cristão? Somos ou não somos? Ixi, que silêncio. Somos ou não somos? Somos. Isso aí, são humildes. Ninguém fala forte. É humildade isso.
A luz destrói as trevas, a ignorância da treva da alma. Os discípulos de Jesus destroem a ignorância. Por conseguinte, os discípulos de Jesus são a luz espiritual do mundo. Está lá em Eliseu Rigonati, Evangelho dos Humildes. Então, olha só, isso explica uma série de coisas. Às vezes a gente vai sair para casa espírita, já está ficando fanático. Está ficando fanático. Tá legal, eu estou ficando fanático, tudo bem. O que é isso tentando atrapalhar? São as trevas. As dificuldades, elas vão aparecer o tempo todo. Todas as vezes que vamos tentar conquistar a luz, a moçada de trás vai reclamar. Menos um. E daqui a pouco vai assim, mais um a ensinar. Então essa é o processo. Então a gente tem que ter sempre isso em mente. Você, como cristão, principalmente espírita, está sujeito a toda hora encontrar isso. Não se assuste, deixa falar, deixa fazer os comentários, você vai seguindo. Aí essa mesma pessoa depois pode chegar para você e falar assim, você vai ao centro? Leve meu nome, bota lá. Aconteceu já isso com vocês? Ah, tá, me dá aí que eu boto o teu nome lá. Então, quer dizer, você, pelo seu exemplo, começou a acender a luz de alguém que você nunca iria imaginar. Porque no momento que eu falo para botar o meu nome lá nas orações, eu já estou querendo uma melhora. O negócio lá deve ser sério, deve ser bom, porque eu estou pedindo. Então, olha a nossa responsabilidade como espírita, tá? E a outra colocação é muito interessante também. Combater as atitudes anticristãs. O espírita tem esse dever. A coisa não é cristã, você tem que falar. Meu amigo, pensa direitinho, reflete, organiza a sua cabeça, se põe lá no lugar do outro, você gostaria? Essa é a grande orientação que a gente tem que fazer. Porque, né, o mandamento maior fala isso. Então, se a coisa não estiver dentro dos ensinamentos do Cristo, você tem que proporcionar a essas pessoas que possam ver assim, enxergar assim, mudar de atitude, fazer algumas reformas que elas são necessárias. E o Rodolfo Caligari diz isso pra gente. Jesus ensina a que todos pertencemos a uma só família humana e não traça qualquer limite à nossa casa. Suas palavras, vós sois a luz do mundo, brilha a vossa luz diante dos homens, de sentido nitidamente universalista. Ou seja, você pode estar morando aonde tiver, o teu comportamento como cristão tem que ser no Brasil, na Índia, na China, na África, nos Estados Unidos, qualquer lugar que você estiver, o teu comportamento tem que ser cristão, tá ok? Propagar exemplos. Eu não posso ir para a casa espírita, aprender uma série de coisas e não exemplificar. Cristo exemplificou? Exemplificou. A todo momento. A todo momento. E a gente também tem que fazer isso. Temos que nos esforçar para dar o exemplo de cristão. Tá ok? Agora, não esquecemos nunca, não podemos esquecer disso. Fé raciocinada. Chocou a razão, questiona. Na mesma hora. Questiona. Senão a gente vira espírita o quê? Católico, protestante. Aí não pode. Espírita é espírita. Eu tenho que ter o raciocínio sempre, sempre. Está lá na frase que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, não é isso? Como é que é a frase? Eu esqueci. Fé raciocinada é aquela que encara a razão em todas as épocas da humanidade. Não é isso? Então eu tenho que raciocinar, eu não posso aceitar porque o divulgador da doutrina espírita falou, eu não posso aceitar porque
o presidente da Casa Espírita falou, eu não posso aceitar porque o coordenador do EJE falou. Não, eu tenho que aceitar porque passou pelo meu crivo, passou pela minha razão, passou pelo meu raciocínio. E eu fiz a separação. Tá? O cristão são a luz do mundo à medida que deixa suas obras brilharem. Então está lá esse autor. A luz tem como finalidade servir aos outros e não a si mesmo. Vamos refletir mais fundo nisso aí? Eu tenho um conhecimento, seja em qualquer área. Seja em qualquer área. Se eu não passar esse conhecimento, eu não estou servindo. Essa minha luz não serve para nada. Não, eu vou passar ele vai ficar mais sabido do que eu e vai tirar o meu lugar. Isso não pode existir com o espírita. Isso não pode existir com o espírita. Tem que partilhar. Né? O espírita tem que falar o seguinte, eu quero trabalhar com todo mundo de primeira. Ponto, acabou. Então eu tenho que dividir com todo mundo. Tá certo? Isso é importante. Dosar a luz com o interlocutor. Eu sou materialista. Eu vou perder tempo com... Vocês vão perder tempo comigo querendo explicar que tem vida depois da morte. Eu sou materialista. Acredito que acabou tudo. Vai adiantar vocês ficarem conversando? Não, Luiz Fernando, que isso? Depois de lá tem... A vida continua, seu pai, sua mãe vêm lhe receber. Eu, como materialista, vou acreditar? Não. Uma vez aconteceu isso, estou falando que já aconteceu comigo, um chefe que eu tinha, e aí eu fui bem caridoso, Mauro, fui bem caridoso. Ele começou, ele criticou, eu falei, tá tudo bem, daqui a 50 anos a gente volta a esse assunto. 50 anos é do outro lado. Do outro lado. Aí não toquei mais no assunto. Né? Do outro lado, já deixei na cabeça dele, para quando ele chegar do outro lado, saber que existe esse outro lado. Então, essas coisas nós não podemos ficar perdendo tempo. Se eu não acredito, não adianta querer convencer, catequizar, isso não existe. A pessoa tem que ir por opinião própria, por vivências. Aí a gente fala, a dor o que é? É uma reeducação. Você tem a dor para se reeducar, senão a gente não teria. Tá? Não cegar aqueles que precisam de tempo para refletir. Hoje, eu sempre falo o seguinte, hoje, em todos os lugares você ouve falar de Deus. Tá? Aqui, até Teresópolis, eu não sei, mas no Rio de Janeiro, principalmente na região oeste do Rio de Janeiro, tem ruas lá que tem 4, 5 igrejas de alto-falante. Então, eu falei, eu nunca ouvi falar de... Não, ouviu, você até debochava, é diferente. Né? Mas que hoje todos nós temos essas informações. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir. Portanto, há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria sem a esclarecer. Allan Kardec está lá no capítulo 24, item 4. Então não adianta, se eu não tenho inteligência para assimilar aquele conhecimento, eu estaria perdendo o meu tempo. Então é isso que ele deixa bem claro aqui com relação a essa outra pessoa que nós estamos conversando. A luz de mundo, novamente, proporciona, progressiva. É só a gente fazer um retrospecto. É só a gente fazer um retrospecto da nossa vida. Quando é que eu pisei pela primeira vez numa casa espírita? Quais eram as minhas expectativas? O que eu vim buscar? E daquele momento, nessa reflexão, a gente vai ver como nós crescemos. Como nós crescemos. Né? Eu, particularmente, sempre falei, eu nunca gostei de evangelho. Nunca gostei de evangelho, nunca. Eu gostava da Gênesis, Livro dos Espíritos, eu gostava daquele negócio lá. Aí teve um dia que alguém tinha que fazer o trabalho.
e não tinha ninguém. Aí a consciência falou, ó, é você, é você, é você. Mas eu não gosto disso. Mas não tem jeito, é você, vai ser você, vai ser você. E o tempo passou, aí eu fui, comecei a ler, peguei livros, comecei a ver, e aí a gente foi e começou a ver as ligações, as informações. E quando você começa a fazer o cruzamento, você vai ver que toda a parte filosófica, toda a parte científica da doutrina espírita se cruza com a parte evangélica. Sabemos que houve adulterações, acréscimos, mas o essencial espiritualmente falando está ali. Por isso é que nós temos dificuldades, às vezes, de ler e de entender o Evangelho de João. É o mais difícil. É o mais difícil. É o mais espiritual. É o mais simbólico. Ali, às vezes, num versículo, uma palavra, num versículo, ela está ali encaixada. Ela tem 3, 4 significados. Isso na cabeça da gente mexe muito. Então, essa parte é muito interessante. Então, o Espiritismo vem assim, vem te acrescentando devagar, a passos curtos, em doses homeopáticas. Tá ok? Não sabemos tudo. Isso é um norte para a gente. Estamos em fase de aprendizado. Eu não sei tudo. Posso até achar que sei, mas nós não sabemos tudo. No momento que eu acho que eu sei tudo, é a vaidade falando mais alto. Então, você tem que sentar um pouquinho, refletir e pegar lá aquela questão do livro dos Espíritos e dizer, olha, lhe faltam faculdades para entender isso. Aí você, opa, né? Então a gente tem que ter isso em mente. Se nós formos trabalhar os mundos, nós estamos no segundo. Teoricamente, Kardec falou em 5 para a gente. Em 5. Então, o trilho, o caminho a percorrer ainda é muito grande. Tá ok? E aqui tem um negócio de Kardec também bem interessante. O Espiritismo hoje projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não lança, porém, consideradamente. Com admirável prudência se conduz os espíritos ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Se houvesse apresentado completa desde o primeiro momento, somente a reduzido número de pessoas se teria ela mostrado acessível. Houvera mesmo assustado quem não se achassem preparadas para recebê-la, do que resultaria ficar prejudicada a sua propagação. Novamente, no capítulo 24, item 7. Então, o que ele está dizendo para a gente é assim, ó, os espíritos dão a informação de acordo com a capacidade intelectual de vocês. E isso a gente tem que, como espírita, refletir muito, muito. Tá? Quando as pessoas às vezes chegam na casa espírita que não tem conhecimento, essas pessoas devem ser cercadas de maior atenção. Para não acontecer isso aí. Tá? Diz aqui, ó. Não é Luizinha, não é aqui não. Projeta a luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Naquele momento que Kardec estava codificando, existiam uma série de erros, de ensinamentos que precisavam ser esclarecidos. Né? Por exemplo, a comunicabilidade com os espíritos deixou a Igreja Católica meio aturdida.
Aí você, por que deixou a Igreja Católica aberta? Porque eles faziam as reuniões mediúnicas deles lá. Eles tinham as informações. O Evangelho de Roma deixa isso claro. Opa, peraí, agora vai passar para o povão? Não pode. Então, as coisas eram feitas desse. Então, quando ele fala assim, vou jogando luz, vai fazendo com que as coisas, entre aspas, divinas, sejam colocadas para todos, de forma igual, tá? Deixa eu ver, tinha mais alguma coisa aí? Não. Agora vamos botar umas reflexões. Ih, já está acabando. Cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. Qual é o material evolutivo da Terra? Não fujam disso. Não fujam disso. O discípulo gravará o Evangelho na própria existência ou então se preparar ao recomeço do aprendizado. Porquanto, sem fixar em si mesmo a luz da lição, debalde terá crido. Então, eu não aprendi, eu não vivi, eu não tomei conhecimento. Na próxima, vai vir para aprender tudo isso. É da lei. É da lei. No que condiz com a vida eterna que o cristianismo nos desdobra ao olhar, é imprescindível retermos em nós o ensinamento do Mestre, com vistas à necessária aplicação. Não podemos ser teóricos do Espiritismo, não podemos ser teóricos do Evangelho. De alguma forma eu tenho que exteriorizar aquilo que eu aprendi. Senão, caio nesse ponto aí, tá? Isso aí está lá numa página do Pão Nosso, Crer em Vão, a lição 149. E para a gente fechar, Jesus coloca em cada um de nós a responsabilidade maior de sermos os continuadores da luz divina no mundo. Deixou-nos, com estas palavras, a responsabilidade maior de iluminarmos espiritualmente os que nos cercam. Esse é do Severino Celestino. Tá? Então ele fala isso, olha, essa é a nossa responsabilidade. Não sei se vocês sabem, o Severino ia ser padre. Ia ser padre. Estudou, já ia ganhar aquele negócio lá que não sei o nome, quando está pronto para ser padre. Passou em frente a uma casa espírita. Ele disse que só quando ele passou, quando ele foi tomar conhecimento, ele já estava lá dentro conversando com alguém. Ele não sabe como. Então aí depois aí desistiu. Ele é engraçadíssimo contando isso. Tá ok? Não, acho que acabamos isso. Que as luzes da sabedoria, da reflexão, da reconsideração, da conciliação, da prudência e da verdade irradiadas por Jesus possam nos envolver a todos. Obrigado. Obrigado, Luiz, como sempre, aí, muito profundo aí as reflexões para nós todos, né? Sempre, a gente já estudou nessas passagens aí nas jornadas ali, né, Luiz? E uma das coisas que a gente estudou, né, foi a questão de não colocar candeia, né, embaixo do alqueire, né, embaixo ali que o Luiz hoje lembrou, né? E eu sempre fico pensando isso, né? A gente, na vida, né? Como é que a gente faz? Não é para convencer os outros que isso é proselitismo, mas como é que a gente faz para os outros saberem que no momento de necessidade ela pode contar com a gente, né? Acho que esse que é o segredo, né? Como é que você pega a candeia, né? Como é que você pega aquela luz que antigamente o pessoal entrava nas casas de pedra, né? E a luz de vela, né? Na verdade, é a luz de óleo, né? Que é azeite, né? Que era o que o pessoal queimava, né? Então, eles colocavam logo que você entrava assim na porta, ficava assim em cima a candeia para poder iluminar toda a casa, né? Não tinha ainda a luz e era o azeite que iluminava a casa, né?
E aí Jesus usa essa comparação com a gente, né? E a gente fica pensando assim, como é que eu consigo, na minha vida, me apresentar sempre nos lugares que a gente vai, assim, aquele ali é espírita, para saber que um dia, se precisar de alguma coisa, ele vai saber te encontrar. Então, acho que essa é a grande reflexão que eu fiquei hoje, né, quando o Luiz falava, né, é se realmente nós estamos conseguindo colocar a candeia bem na entrada da porta, onde a gente vai iluminando ali as pessoas. Né? Aí a pessoa, eu estava essa semana viajando, né? Aliás, acho que todas as semanas eu estava viajando. Aí você chega assim no quarto, aí você fecha tudo, né? Do quarto no hotel, né? Fecha tudo aquele negócio, né? Para quê? Para você dormir e tal, vai até. Mas não adianta nada, daqui a pouco estou acordando também. Aí você fecha, e eu estava pensando nisso quando o Luiz estava falando, né? Como se Jesus é a luz dos homens. Então Jesus é a luz, mas se eu fechar toda a cortina, como é que eu vou ver a luz, né? Então outra reflexão que eu fiquei era essa, né? Como é que eu consigo abrir a janela da alma para deixar a luz entrar na nossa vida, né? Então são reflexões que o Luiz ficou nos provocando aí para a gente ter essas reflexões, para a gente pensar um pouquinho nelas ali. Amigos, vamos então. Márcia, tem uns avisos hoje? Você jura? Não vi nenhum aqui, deixa eu ver aqui. Márcia me passou os avisos. Tá bom, depois eu digo a hora que você me passou aqui, mas tudo bem aqui, Márcia, obrigado, hein? Queria justiça, tarda, mas não falha, né, Márcia? Essa aqui é a verdade, né? Tá bom, amigo, vamos lá. A primeira questão a primeiro aviso é o Natal Solidário, né? Então, os projetos de assistência social, né, como todo ano, o ano está acabando mesmo. Agora que eu vi aqui, a gente já começou, né, a fazer Natal Solidário. Todo ano, quando não terminar, a gente começa com as nossas arrecadações, né, para a gente poder fazer os nossos eventos em todos os trabalhos assistenciais que a casa possui, né? Então, colabore com cestas básicas, panetone, caixa de bombom, para doar brinquedos, né? Fale com Maria Clara, entregue na CC até 22 de novembro, ou se preferirem também via Pix, envie o comprovante e tal, mas depois, se vocês quiserem se interessar, a gente tem as informações todas para dar, tá? Outra informação, outro aviso é com relação ao Dr. Edson Luiz Cardoso. Na verdade, é a palestra, né, da Associação Médico Espírita de Teresópolis, no dia 26 de outubro, que é amanhã. Obrigado. Estou um pouco perdido, né? Cheguei hoje de viagem, vocês me perdoem, mas ainda estou meio perdido. Às 10 horas da manhã, portanto, no Facebook da AME Teresópolis, no YouTube da AME Teresópolis, e o tema é Dependência Química na Visão Médico-Espírita. Então, vai abordar essa questão de drogas, né, na visão médico-espírita. É muito interessante. Muitas pessoas nos perguntam, né, e às vezes a gente fica tentando explicar para as pessoas, né, e às vezes a gente não tem toda a informação para poder explicar, né? Bom, dito isso, alguém nos visita hoje pela primeira vez? Não, né? Então, tá bom. Então, todo mundo aqui já conhecido. Vamos, então, nos preparar, então, para a nossa prece. André, você está rindo muito, vem cá fazer a prece, então. Rio, a gente já sabe, né? Esse é o meu critério. Rio, eu já chamo para cá para fazer a prece, tá? André, aproveita, amiga, e faz a nossa prece aí de... faz a nossa prece de encerramento e depois, então, nós vamos passar para o trabalho de passe, né? O Carlos vai dirigir o nosso trabalho de passe, aqueles que desejarem, então, tomar o passo, aguardem que nós chamaremos. André, por favor.
Pai de infinito amor e bondade, irmão Jesus, querido amigo de todos nós, graças damos por mais esta oportunidade de aprender, de refletir, de estarmos juntos aqui trocando saberes, conhecimentos e pensando qual é a nossa luz, como podemos fazer hoje e todos os dias para que essa luz brilhe para que todos que convivem conosco, mesmo aqueles com quem temos mais problemas, mais dificuldades, possam enxergar em nós essa luz em que, querido amigo Jesus, nós temos como nos refletir na Tua luz, Senhor. Que possamos hoje sair daqui com essas reflexões e levar para todos os lugares para onde iremos, estejamos. E assim, Senhor, agradecemos e pedimos permissão à espiritualidade da casa para dar por encerrada esta parte do trabalho da noite de hoje. Que assim seja.